e vou falar um pouquinho com vocês hoje de como receber este aluno, como receber essa criança no nosso contexto educacional, tá bom? Então vamos lá compartilhar os nossos slides. Então, o nosso tema é aprendendo a lidar com alunos de inclusão em sala de aula, né, gente? Então, vamos lá. Isso é um tema bem complexo de discussão. Isso é um tema que gera muita ansiedade, porque falar de inclusão, falar do trabalho com a deficiência, das adaptações curriculares, desta nova maneira de ensinar é um desafio para a gente, né, enquanto professor. A Mara disse da minha experiência, eu sou professora de educação especial aqui do Paraná, aqui de Londrina, mais especificamente, né, e trabalho aí há 25 anos dentro da área de educação especial. Eu sou uma apaixonada. E acho que uma inclusão feita com responsabilidade, ela vale a pena. Então, trabalhar com as diferenças, entender que nós estamos num caminho de educação especial, desde 2007, efetivamente, né? 17, 19, 20, há uns 15 anos, 14 anos, mais ou menos, a gente vem caminhando em desconstruir o nosso saber, em desconstruir aquilo que nos foi ensinado enquanto ser professor, para trabalhar com essa diferença, né? Para garantir que todas as crianças, independente da sua condição, possam aprender. E aí a pergunta é fácil incluir os alunos com deficiência? Bem, o que a gente precisa pensar nesse primeiro momento, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de um termo bem abrangente, e aí eu estou falando da inclusão de cor, né, de raça, de questão religiosa, de vários contextos, de diversidade mesmo, do indígena. Então eu estou falando de um contexto gigantesco, e dentro deste grupo eu falo da pessoa com deficiência. E no contexto escolar, quando a gente fala da deficiência, do atendimento da nossa criança, é o nosso maior desafio. Por que é o nosso maior desafio, Juliana? Porque a gente, muitas vezes, espera encontrar uma sala dentro de caixinhas, onde todo mundo aprenda igual. É muito mais fácil. Eu, quando comecei a minha carreira como professora de língua portuguesa, que é a minha primeira formação antes de ser pedagoga, eu queria dar a mesma prova, a mesma forma de ensinar para todos os alunos. Com o tempo, eu fui percebendo que aquilo não era possível. E a gente vai adquirindo experiência, né? A gente vai adquirindo estratégias para trabalhar com essa diversidade das deficiências. Então, vamos fazer uma contextualização aqui. Vamos lembrar. Educação especial, ela é uma modalidade, certo? Então, a educação especial é uma modalidade de ensino e ela perpassa a educação básica e chega no ensino superior. Então, da educação infantil ao ensino médio até a educação superior, a educação especial ela deve estar presente. Presente como, Juliana? Presente justamente através das adaptações curriculares, do acolhimento da diferença, do trabalho pedagógico diferenciado, tudo aquilo que é direito. Nós temos uma política bem legal, né? É claro que precisa melhorar bastante, mas a gente tem ali uma política que acolhe essa diversidade dentro da educação especial, e é claro que ainda precisa caminhar bastante, mas uma política que diz para a gente assim, olha, professor, né? Além da matrícula, que hoje é um direito da pessoa com deficiência, a gente precisa garantir aquilo que é direito dentro do contexto escolar, que é aprender. A criança precisa aprender. E é responsabilidade do professor ensinar. Fácil, gente? É claro que não. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui discutindo estratégias, a gente não estaríamos pensando em como ensinar. Até porque quando eu falo de deficiência, quando eu falo de transtorno, quando eu falo de autismo, quando eu falo de altas habilidades e superdotação, eu estou falando de níveis completamente diferentes dentro deste conceito, né? Então, a gente tem que pensar, existe uma receita, professora? Não existe uma receita, gente. Né? Não tem uma receitinha pronta. Eu vou fazer isso com todos os alunos com autismo, eu vou fazer isso com todos os alunos com deficiência intelectual, porque a gente está falando de individualidade, de ser único. Por isso, olhar este aluno dentro do meu contexto escolar, olhar este aluno na sua individualidade,
fazer uma análise daquela criança naquele momento e naquele ano escolar. Né? Opa! Então vamos aqui. Mas quando a gente fala de inclusão, será que a gente está falando apenas das deficiências? Ou a gente está falando também de transtorno de aprendizagem? Né? Então hoje a gente vai passear um pouquinho pelas deficiências e transtornos de aprendizagem, e acertou quem disse, a gente também está falando de transtorno de aprendizagem. Por quê? Porque qual é a diferença de deficiência e de transtorno de aprendizagem, né? Deficiência é público-alvo da educação especial, eu já vou contextualizar vocês para isso. Transtorno de aprendizagem é um desvio no sistema nervoso central que eu preciso pensar neste aluno e nas estratégias de trabalho com ele. Então, por exemplo, a gente tem um aluno com TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. É uma deficiência? Não, não é uma deficiência, mas é um transtorno que traz alguns prejuízos de comportamento, de atenção. E quando a gente pensa na escola, a gente sabe que a atenção e o comportamento são necessários para que essa criança, para que esse estudante caminhe na sua aprendizagem. Então, se você tem um aluno impulsivo, que não para quieto, se você tem um aluno desatento, que o passarinho lá fora tira a sua atenção, é claro e óbvio que ele vai perder pistas do processo de ensino e aprendizagem. E aí, como é uma sequência, a aprendizagem é uma sequência, eu preciso de uma aprendizagem para dar continuidade à outra, essa criança, ela acaba trazendo dificuldades de aprendizagem. Tá? Então, a criança com transtorno de aprendizagem, ela entra dentro do grupo de necessidades educacionais especiais. E aí, junto com a área da deficiência, eu preciso sim pensar em estratégias pedagógicas que alcancem a aprendizagem dessa criança. E é nesse viés que a gente vai discutir hoje, tá? Então, vamos entender. Quem é público-alvo da educação segundo a política do MEC? Né? A gente está falando de áreas de deficiência. A gente está falando da deficiência visual, que pode ser baixa visão ou cegueira. A gente está falando da deficiência auditiva, que pode ser, né, uma audição bem reduzida ou surdez. A gente está falando de deficiência intelectual e a gente está falando de deficiência física neuromotora. Isso é o que nós temos dentro de deficiência. Bem, a gente pode ter ali múltiplas deficiências. E quando a gente fala de múltiplas deficiências, a gente está falando de uma ou mais das deficiências trazidas aí pela questão do MEC. Depois a gente vai falar de altas habilidades e superdotação. Professora, altas habilidades e superdotação também é política do MEC? É, porque a gente precisa desconstruir o mito de que altas habilidades e superdotação é aquela pessoa mega inteligente cognitivamente, que vai dar conta de ciências, matemática, história, inglês. Não, não é. A gente está falando de áreas de interesse e isso traz também necessidades de adequação metodológica para o trabalho dessa criança. E aí vem hoje um dos maiores atendimentos que a gente tem dentro das nossas escolas, que é o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Né? E a criança com autismo, ela pode vir com outra deficiência, com deficiência intelectual, ou ela pode vir com altas habilidades e superdotação. Agora, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é entender como eu trabalho com tudo isso dentro da sala de aula. Professora, mas eu não tenho alunos com deficiência, nem com autismo e nem com altas habilidades. Mas quando a gente pensa direito, a gente também não precisa esperar as crianças com deficiência, ou com autismo, ou com altas habilidades, chegar na nossa sala para pensar estratégias metodológicas diferenciadas. Isso está um pouquinho dentro da neurociência, né? Eu preciso promover uma aprendizagem, uma conexão neural para todos os alunos. E o que a gente tem visto, né, durante a nossa caminhada na educação especial? Quando chega uma criança com um laudo de deficiência, de autismo, de altas habilidades dentro da sala de aula, e o professor precisa fazer essas adequações metodológicas, ganha todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Juliana, o que você está falando? Eu não estou entendendo.
Estou dizendo para vocês que quando a gente recebe um aluno na nossa sala de aula, que ele é um aluno com deficiência ou com transtorno de aprendizagem, eu não preciso pensar metodologia separada para ele. A minha metodologia, ela precisa vir no contexto educacional. E aí é realmente entender. É entender como é que eu vou fazer a adequação para a deficiência física, para a deficiência visual, para o autismo e também para a criança que apresenta transtorno de aprendizagem. Porque essa criança que apresenta dislexia, TDAH, disgrafia, é um transtorno de aprendizagem, ela também precisa de algumas adequações metodológicas. Onde vocês podem encontrar mais dicas disso? Nos nossos cursos de pós-graduação, né, gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês da pós em educação especial. E a pós em educação especial, ela vai trazer para vocês, nas disciplinas específicas, as adequações de cada área dessas que eu estou falando para vocês. Então, corre lá, fala com os consultores do Grupo Rema e procura informações sobre a nossa pós de educação especial. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, ok? Então, a gente fecha essa primeira parte dizendo que as crianças com deficiência, com altas habilidades, com autismo e também com transtorno de aprendizagem, elas precisam de adequações metodológicas. Porém, a gente precisa entender que essas adequações metodológicas não precisam ser exclusivas para o aluno. Quando a gente fala de adequação de material, quando a gente fala de adequação de prova, de adaptação de prova, isso é um outro viés de discussão que vocês vão ter no dia de hoje, mas quando a gente fala do recebimento, do acolhimento, das questões professor e aluno, a gente está falando justamente de tratar essa criança o mais próximo da normalidade possível. E dentro de todas essas áreas, a gente precisa entender que a inclusão, ela precisa promover a equidade. Por bastante tempo, a gente discutiu igualdade. Então, eu tenho 5 alunos com autismo lá na minha escola, mas nem todos os alunos precisam do mesmo recurso. Então, eu gosto muito dessa imagem, eu acho ela bem significativa, porque com o mesmo recurso, nem todos os alunos tiveram acesso, ou tiveram direito, ou conseguiram alcançar aquele objetivo proposto. Quando eu penso na individualidade, quando eu penso na especificidade de cada criança, dentro do mesmo laudo, eu consigo, então, promover recursos e eu trabalho com a equidade. É isso que a Base Nacional Comum traz bastante para a gente hoje dentro da educação especial. Por isso que a gente diz assim, não existe receita, existe dicas de trabalho para que você entenda o que eu posso oferecer para cada criança dentro do meu contexto escolar. Então, a gente fala muito de professor de apoio e autismo, né? Toda criança que tem autismo ou que tem um laudo, ela precisa de professor de apoio? Isso é análise de caso a caso. Depende muito do comportamento, depende muito de como essa criança encontra-se, né? Em que nível do espectro ela está. Por isso, é análise individual. Toda criança com deficiência intelectual não vai aprender a ler e escrever, Juliana. Tenho muitas crianças com deficiência intelectual alfabetizadas, que conseguem fazer leitura, e eu tenho outras que não conseguem reconhecer o significado da palavra como um todo. Isso depende muito, né? E aí, dentro do contexto escolar, o que eu faço se eu preciso de leitura e de escrita? Como é que eu avalio a deficiência intelectual? Através das adaptações, e aí adaptações de recursos, de provas específica para aquele aluno, porque eu posso ter 3 alunos com deficiência intelectual, um ser alfabetizado e o outro não. Então, a gente tem que focar sempre nessa imagem aqui da equidade e entender que a educação especial, né, que o laudo é um caminho para a gente fazer adequação de recursos. Obrigado por assistir até o final. E se você
Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!